Pronto, boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula síncrona do curso de princípios de contagem. Hoje a gente vai fazer mais alguns exemplos sobre combinações, permutações, com elementos repetidos, certo? Enfim. Então, vamos começar com esse exercício 4 aqui, da última lista. Quantos são os anagramas da palavra Caraguatatuba? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, pronto, quantos deles começam com alguma vogal? Bem, primeiro, o que é um anagrama? É, é uma reordenação qualquer das letras de alguma palavra, e aí não importa se essa reordenação vai formar alguma outra palavra ou não, tá? Pode ficar um monte de consoante junto aí, que não tem problema nenhum. Ainda é um anagrama do mesmo jeito. Então, se todas as letras da palavra fossem diferentes, e a palavra tivesse N letras, o número de anagramas seria o número de formas de a gente permutar as N letras, né? De a gente colocar N objetos em N lugares, levando em conta a ordem. Só que aqui tem letras repetidas. Então, qual que é a ideia? Como é que a gente faz? Quando tem letras repetidas, se você muda a posição que os As ocupam, por exemplo, ou as posições que os Ts ocupam, ou as posições que os Us ocupam, a palavra não muda. Certo? Então, se você simplesmente diz que o total de anagramas é o fatorial da quantidade de letras, tem várias, tem vários anagramas que estão sendo contados mais de uma vez, tá certo? Porque é aquele negócio, quando você muda a posição dos ais, você está reordenando as letras, tá, mas ainda é um anagrama diferente? Não. Então, a gente tem que desconsiderar as repetições dos ais, as repetições dos t's, as repetições dos U's e as repetições de todas as letras aí dessa palavra que se repetirem. Aí, basicamente, tem uma dica em geral, né? Você faz o seguinte: você vê o número de letras que a palavra tem. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 e 13. Então, pronto, a palavra tem 13 letras. Dessas letras, ó, tem quantas que são repetidas? Tem um A, dois, três, quatro, cinco. C só tem um, né? C só tem um. Que mais? R só tem um, também. G só tem um. Agora U tem mais de um. U eu tenho um, dois. E T eu tenho dois, dois T e um B, que é o único que ainda restou ali, que não usou ainda. Só para ver se está certo, eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto, beleza. Então, a resposta vai ser o quê? Primeiro, se todas as letras fossem diferentes, eu teria 13 fatorial. é, eu teria 13 fatorial anagramas aí para essa palavra. Só que tem letras repetidas. Tem 5 As repetidos. Se eu mudo as posições desses As, eu obtenho o, o mesmo anagrama ainda. Então, para cada anagrama, se eu considerasse que os As eram diferentes, que todas as letras eram diferentes, e a resposta seria essa. Como tem As que são repetidos, para cada permutação que eu fizer dos As, esse anagrama está sendo contado esse número de vezes repetidas. E eu não quero contar o número de vezes repetidas, então eu divido por 5 fatorial. Por que que eu divido por 5 fatorial? Porque tem 5 As. Se a gente permuta esses As, o anagrama permanece o mesmo. Então, para não contar em duplicidade, em multiplicidade, né, para não contar várias vezes, divide por esse número. Mesma coisa com os Us. Tem dois Us. A cada vez que a gente permutar os Us, dá o mesmo.
dá o mesmo anagrama ainda. Então, divido também por 2 fatorial. E tem dois t's. Então, eu também divido por 2 fatorial por causa dos t's. Aí a resposta vai ser esse número aí. 13 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aí a gente pode simplificar, se quiser, tá? Por exemplo, 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vai ficar um número bem grandão. 9, 8, 7, 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial, 2 fatorial. Aí a gente se livra aqui do 5 fatorial daqui com 5 fatorial de cá. 2 com 2 simplifica com esse 8 aqui, fica 2. Pronto, a resposta vai ser é, 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 2 vezes 7 vezes 6. Um número bastante gigante. 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 2 vezes 7 vezes 6 dá simplesmente 12 milhões e pouco, tá? Então, o número que é realmente não importa muito não, importa mais o raciocínio que a gente usou para chegar nesse resultado, que é esse aqui, tá? É usar essa ideia aqui. Então, se eu tiver n símbolos, se eu tiver n objetos, dos quais eu tenho k repetidos de um tipo, certo? Iguais de um tipo, k1 de um tipo, k2 de outro tipo e assim por diante, tá? Até, sei lá, km de outro tipo. Então, o total de permutações que eu tenho desses n objetos, levando em conta essas repetições, vai ser n fatorial, que seria como se todas fossem distintas. Só que como tem repetições, eu tenho que descontar as vezes que eu estaria contando é, anagramas em mais de uma vez por estar permutando as letras iguais. Então, sobre K1 fatorial, K2 fatorial, blá, 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 até Km fatorial. A fórmula ficaria essa daqui. Então, se você identificar que é um problema que envolve permutações com repetição, é só usar é, esse argumento aí, tá certo? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Essa questão aí foi mais direta, né? Tá, beleza. Então vamos para a segunda questão que eu separei para a gente fazer hoje. De quantos modos se pode iluminar uma sala que possui M lâmpadas? Então, para facilitar primeiro, ao invés de a gente considerar que são M logo de uma vez, que é uma letra, né? Não é um número mesmo. Vamos fazer a conta como se o M tivesse algum valor menor. Digamos que a sala tivesse, sei lá, M igual a 5 lâmpadas, certo? Por exemplo, isso aqui eu tô é, é um exemplo, tá? Não é algo que está na questão, não. Eu estou só fazendo para a gente compreender melhor o que a questão está dizendo, ok? Eu gosto de fazer algumas questões assim, por quê? Porque ajuda a gente a entender qual é a ideia que está por trás da questão, para não ir direto logo para o caso literal, porque às vezes fica difícil de entender sem ter valores numéricos, né? Aí eu atribuo algum valor numérico para entender o que é que está acontecendo no problema. Depois que eu entender, eu aplico o mesmo raciocínio para o caso mais geral, literal, que o problema apresenta. Ó, todo mundo que apareceu aqui, que tá pedindo para entrar, eu aceitei já, tá? Não sei se alguém pediu e não apareceu, mas todos os pedidos que fizeram aqui, que apareceram para mim, eu liberei. Então, se tivesse 5 lâmpadas na sala, então vamos pensar que tem a lâmpada. Ah, não, vamos pensar que tem a lâmpada um, a lâmpada 2, a lâmpada 3, 4 e 5. A lâmpada um tem quantas opções para ela? Ela pode estar ligada ou desligada. Então, tem duas opções para ela, tá? Cada lâmpada pode estar ligada ou desligada.
Então, para cada uma delas, tem duas opções. Então, eu tenho duas opções para a lâmpada um, duas opções para a lâmpada 2, duas para a lâmpada 3, duas para a lâmpada 4, duas para a lâmpada 5. Se a lâmpada um, certo? Por exemplo, se ela estiver ligada, isso, isso interfere em algo na minha decisão sobre se a lâmpada 2 vai estar ligada ou desligada? Não, né? Não interfere. Então, são escolhas sucessivas. Eu faço uma depois da outra e escolhas independentes. Então, basta a gente multiplicar todos esses dois que aparecerem aí. Então, a resposta seria 2 à quinta, certo? A princípio, a resposta seria 2 à quinta. De onde que veio o 2? O 2 veio porque cada lâmpada pode estar ligada ou desligada. O 5 do expoente veio de onde? Veio porque tem 5 lâmpadas. Então, se ao invés de serem 5 lâmpadas, se fossem M lâmpadas, qual seria a resposta? 2 elevado a m. Exatamente, seria 2 elevado a m. Só tem uma casquinha de banana aí nesse exercício, que é o seguinte: a pergunta é: de quantos modos se pode iluminar uma sala que possui M lâmpadas? Se todas as lâmpadas, se por acaso, estivessem desligadas, a sala estaria iluminada? Não. Não. Então a resposta aí, no caso que o M é 5, que tem 5 lâmpadas, a resposta não seria 2 à quinta, seria 2 à quinta, certo? Menos um. Esse menos um aqui vem de onde? Vem do caso em que todas estão desligadas. Se todas estiverem desligadas, a sala não está iluminada, porque está tudo apagado. Vocês entenderam? É uma casquinha de banana aí desse exercício, porque ele fala que as salas têm que estar iluminadas. Então, se tiver todas apagadas, você não iluminou nada. Então, no geral agora, certo? Voltando para o caso geral, qual vai ser a resposta? Como vocês já falaram mesmo, vai ser 2 elevado a m, porque tem m lâmpadas e para cada uma delas tem duas opções, ou ligada ou desligada, e tem que subtrair um. Por quê? Porque se todas estiverem desligadas, a sala não está iluminada. Então, pronto, a resposta é essa aqui. Tá certo? Então, foi direto uma aplicação do princípio multiplicativo, né? Não foi nenhuma questão de combinação, permutação, enfim. Beleza? Beleza, né? Maravilha. Pronto. Agora, exercício 8. Quantos são os jogos de um campeonato disputado por 20 clubes, no qual todos se enfrentam uma única vez? Essa questão é bem parecida com a que a gente fez na última aula, só que é o meio que o inverso dela. Na última aula, era dito o número de jogos, né, que havia no campeonato e perguntava qual era o número de equipes. Aqui é o contrário, disse qual é o número de equipes e perguntou qual é o número de jogos. Então, se eu tenho 20 times e eu faço jogos com duas equipes, das 20 eu tenho que escolher duas. Todos se enfrentam uma única vez. Então, não importa a ordem que eu escolher das equipes, tá certo? Não importa a ordem, porque como elas só se enfrentam uma única vez, cada par só está considerado apenas uma vez, porque não vai ter mais de um jogo entre duas mesmas equipes. Então, eu tenho 20, tenho que escolher duas das 20 para formar um jogo, e como só se enfrentam uma vez, a ordem não importa. Então, a resposta aí já fica bem direta, né? Vai ser o quê? Combinação, que a ordem não importa, de 20 para escolher duas, tá? Combinação de 20 para escolher duas. Então, isso aqui vai dar, como a gente falou da última vez, então eu tenho 20 objetos para dois lugares. Você pega o número de lugares, coloca no denominador, faz o fatorial dele, pega o número de objetos, coloca no numerador e vai reduzindo ele até ter o mesmo número de termos em cima que tem embaixo.
Então vai dar 20 vezes 19 sobre 2 dá 10 vezes 19, 190. Certo? Então é, tem 190 jogos nesse campeonato. Ô, professor, o senhor poderia repetir o raciocínio da questão, por favor? Claro, claro. Vê, vamos pensar assim. Pra... Pronto, eu vou te explicar, basicamente resolvendo outro problema parecido, tá certo? Então, vê, imagina assim agora, que são 20 equipes e eu quero saber qual é o número de jogos que o campeonato vai ter se todas as equipes se enfrentam duas vezes, uma na casa de uma equipe e uma na casa da outra equipe, certo? Então, Santa Cruz Esporte, por exemplo, tem um jogo que é no Arruda, um jogo que é na Ilha do Retiro, tá certo? Então, pronto. Agora faz sentido considerar a ordem dos times que eu escolher. Por quê? Porque eu posso pensar que o primeiro que eu escolher joga em casa, o segundo que eu escolher joga fora de casa, tá? Então, se eu pensasse que a ordem ela importava, se eu pensasse que a ordem importava, então se a ordem importasse, eu ia ter o quê? Eu ia ter que escolher duas equipes, digamos, a primeira joga em casa, a segunda joga fora de casa. Então, para a primeira equipe eu ia ter 20 escolhas, para a segunda eu ia ter 19 escolhas, porque né, não pode jogar a equipe contra ela mesma, então não pode repetir. Então daria 20 vezes 19, 380. Mas isso aqui seria se a ordem importasse. Por exemplo, se cada time joga contra todos os outros duas vezes, um em casa e uma fora. Agora, na questão mesmo, nesse exercício 8 da lista, todos os times se enfrentam apenas uma vez, tá? Então não tem isso de um joga em casa, o outro joga fora. Só importa qual que é o confronto que tá sendo montado. Digamos que todos estão jogando em campo neutro, por exemplo. Certo? Copa do Mundo. Eu tenho quatro times, todos jogam contra todos os outros apenas uma vez na fase de grupos. Então aqui eu tenho 20 equipes para escolher duas. Não tem isso de uma joga em casa, a outra joga fora. Só importa que confrontos que eu estou montando, porque elas só vão se enfrentar apenas uma vez. Então a ordem não importa. Concorda que a ordem não importa, Yara? No exercício da lista mesmo? Sim, Então, beleza. Então, eu tenho 20 equipes para escolher duas para formar um jogo e a ordem não importa. Então, vai ser uma combinação, tá? Vai ser uma combinação de 20 times, escolhendo dois deles para a gente formar uma partida. E aí, daqui em diante, foi a gente aplicar o que a gente viu das outras vezes sobre como que calcula uma combinação. Certo? Por exemplo, se a gente fizesse combinação de 7 objetos para escolher três, tá? Então, eu tenho 7 objetos para colocar em 3 lugares sem importar a ordem. Então, como é que a gente faz isso aqui? Começa com o fatorial do número de objetos, 3 vezes 2 vezes um, tá? E em cima começa com o número começa com esse 7 aqui e reduz ele até ter o mesmo número de termos que tem embaixo. Então, pronto, daria 35. Foi a explicação que eu dei na última aula. Como que seria de outra forma? Eu teria esse número aqui, que seria se a ordem importasse. Só que aí, por exemplo, digamos que eu montei o jogo aqui, ó, pensando tem um que joga em casa, tem um que joga fora. Aí eu montei um jogo que foi Esporte contra Náutico. E outro montei Náutico contra Esporte. Se fizesse diferença a ordem, ou seja, se fizesse diferença quem joga em casa, quem joga fora, essas duas coisas aqui seriam jogos diferentes, né? O de cima seria na Ilha do Retiro, o de baixo seria nos Aflitos. Mas se eu falo que cada time só enfrenta os outros apenas uma vez, então não tem diferença entre o jogo ser Sport e Náutico e o jogo ser Náutico e Sport, porque só vai ter uma partida entre eles.
Então, eu não vou considerar esses dois jogos como sendo jogos diferentes. Eles vão ser o mesmo jogo, porque eles só se enfrentam uma vez. Então, para cada dois times que eu escolher, tem duas, tem duas ordens possíveis que pode ter o jogo, né? Time A contra o time B e time B contra o time A. Por conta disso, eu tenho que dividir pela permutação da ordem. Dividir por 2 fatorial para desconsiderar a ordem. Essa resposta aí que deu 380 foi considerando a ordem como importante. Se a ordem não fosse importante, aí eu tinha que desconsiderar ela. Como eu tenho duas coisas para a gente escolher, eu tenho que ir pelo fatorial do número de lugares. Por isso que deu, ó, 190, que é a metade disso aqui. Tu entendeu agora ou essa explicação que eu dei só fez piorar tudo? Ficou um pouco mais claro, sim, professor. Obrigada. Tá, então você tem que identificar se a ordem importa ou não, tá? Como a questão fala que todos os times jogam contra todos os outros apenas uma vez, fica implícito aí que a ordem não importa. Se ele falasse, vão se enfrentar duas vezes, uma vez vai ser na casa de um, a outra vez vai ser na casa do outro. Então a ordem importa, tá certo? Então a ordem importa. Aí tem que se ligar nisso aí só para saber se vai ser uma combinação ou se você vai usar direto mesmo se vai usar o princípio multiplicativo direto mesmo. Posso passar para o exemplo seguinte? Eu vou pegar mais uns outros exemplos aqui, porque esses estão acabando muito rápido, tá? Então, eu só vou resolver mais esse aqui e aí eu escolho mais alguns depois. Ok. Esse aqui agora. Pronto, uma fila de cadeiras no cinema tem 20 poltronas. De quantos modos você pode pegar? Pega, pega é, seis, seis casais, de modo que os casais se sentem sempre juntos. Então, não pode separar o marido da esposa. Tá entendendo? Então, tem 20 lugares, sei lá, 20, se digamos que aqui tem 20 lugares, aí eu tenho que botar, por exemplo, aqui um casal junto, aqui outro casal junto, sei lá, aqui outro casal junto. Não pode ter um aqui e o outro e aí o outro aqui, por exemplo. Não pode, eles têm que estar sempre lado a lado, tá certo? Então, pronto, eu tenho que ter 20 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E são seis casais. Como os casais precisam ficar juntos, então eu vou imaginar que não são duas pessoas, não, que é um bloco de pessoas só, certo? Eu vou pensar que eu tenho assim, ó. Aqui eu tenho um casal, aqui tem outro casal, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro, certo? Digamos, tá? Se os casais estão ocupando esses lugares, os outros lugares estão vazios. Então aqui vai ser lugar vazio, 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 vazio e vazio. Como eu entendi Desse agora. modo, Se tivesse o padaria que é que eu tenho que aqui, fazer, basicamente? Eu tenho agora. esses casais Tu não aqui. sabia comprar pão, não, né? Não. Oi? Se o senhor nunca quase fala para comprar pão, eu só aprendi agora. O quê? O quê? Como é? Entendi, não. É só o áudio, José? professor, que tá ligado. O professor consegue bloquear o áudio aí, por favor, do colega? Eu consigo, sim, consigo. Pronto, pronto. Então, vê, a gente o, tem os casais. Então, os casais estão sendo considerados como uma coisa, como uma coisa única aí, tá? Porque eles precisam ficar juntos. Então, eu já vou deixar eles amarrados aí. Não vou permitir que eles fiquem separados. Então, eu já amarro
as duas pessoas juntas, trato elas como se fosse um bloco de pessoas mesmo. Então, ficam os 6 blocos, tá certo? E ficam 8 lugares vazios, né? 8 lugares vazios. Então, a ordem, ela importa, porque importa quem está na... Porque são as posições que as pessoas vão ficar na fila do cinema, então a ordem importa, tá certo? Então, eu vou fazer uma permutação aqui. Só que vê, originalmente eu tinha 20 lugares, certo? E tinha 12 pessoas, né? Então, se eu não tivesse nenhuma restrição de que as pessoas tinham que ficar juntas, eu ia ter 12 pessoas diferentes e 8 lugares vazios para permutar, certo? Por exemplo, se eu colocasse. Vou simplificar o problema, tá? Vou pensar que tem apenas dois, que eu tenho apenas dois, que eu tenho apenas 2 casais e 6 lugares, só para eu precisar escrever menos. 5, 6. Então, exemplo, para entender melhor o que é que está acontecendo. 2 casais e 6 lugares. Só para eu entender melhor. Então, eu teria aqui um casal, aqui outro casal e 2 lugares vazios. Então, por exemplo, isso aqui seria uma configuração. Seria uma configuração, né? Tem um casal aqui nas 2 primeiras, tem um casal nas 2 últimas e os 2 do meio estão vazios. Outra configuração, eu podia começar com um lugar vazio, aí vim com o segundo casal aqui, vim com o outro casal aqui e terminar com outro lugar vazio. Então, as configurações possíveis que eu tenho são permutações dos casais e dos lugares vazios, tá? Isso aqui é uma permutação, isso aqui é outra. Tá dando para entender? Então, a ideia vai ser a gente permutar o, o, é, os casais e os lugares vazios. Os casais são todos diferentes, beleza. Os lugares vazios são iguais, são elementos repetidos. Então, na hora que eu for permutar, eu vou ter que levar em conta isso na hora de montar a permutação. Vou ter que fazer que nem naquele outro exemplo lá que eu dividi por alguma coisa, tá? Que eu dividi por alguma coisa. Alguma dúvida até aqui? Ô, professor, Oi, Tarcísio, diz. por exemplo, em cada célula dessa, vamos pensar numa célula aí que seria o casal C4. Vai haver também Uhum. alguma permutação dentro dessa célula? Se sempre a Vai primeira. sim, vai sim, Ok. vai sim. Essa aí vai ser a, a última etapa do problema. Eu só queria garantir que vocês entendessem essa parte inicial primeiro. Tá tudo certo aqui? Tá bom. Então, a princípio, a resposta aqui do problema mesmo vai ser o quê? Tenho 6 casais e tenho 8 lugares vazios, né? Então, eu vou ter uma permutação de 14 elementos, dos quais 8 são repetidos de um tipo. E os casais são todos diferentes. Então, a resposta aqui seria 14 fatorial sobre 8 fatorial, tá? Agora, como o Tarcísio falou, dentro de cada um dos casais eu posso mudar a ordem dos 2 elementos, né? Pode aqui ser uma pessoa e aqui ser a outra, ou vice-versa. Então, aqui eu tenho 2 opções para determinar qual é a ordem dentro desse casal. Aqui eu também tenho que ter 2 opções, aqui eu também tenho que ter 2 opções, aqui também e aqui também. Então, eu também tenho que escolher a ordem do primeiro casal, a ordem do segundo, a ordem do terceiro, a ordem do quarto, a ordem do quinto e a ordem do sexto. Para cada um deles, o número de formas que eu posso fazer isso é de 2 maneiras. Então, eu multiplico isso aqui por 2 elevado a sexta. Tá claro para todo mundo?
Então, quanto é que vai dar isso? 14 fatorial sobre 8 fatorial, é só é, acho que dá até para a gente deixar desse jeito mesmo, mas deixa eu só ver aqui se tem alguma forma mais simplificada de escrever isso. Tá, então vai dar o quê? Vai dar 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. Então, cancela o 8 fatorial com 8 fatorial. E ainda tem esse 2 a sexta aqui. 2 a sexta é 64. Então, isso aí vai dar, deixa eu fazer aqui a conta, 64 vezes 138 milhões, 14 vezes 13. Hã? 138.378.240. É uma resposta bem avacalhada, né? Então, pronto. Normalmente, questões com fatoriais dão resultados bem estrambólicos, assim. E aí, em geral, a gente aceita que o resultado seja deixado assim, tá indicado mesmo, não precisa se simplificar, não. Tá bom? Alguma dúvida aqui ainda, pessoal? Deixa eu pegar aqui outra questão para a gente fazer. Deixa eu voltar aqui para o AVA. Pegar uma questão aqui legal dessa parte lá do capítulo, que eu não tinha colocado na lista, mas que é uma questão boa para a gente fazer, certo? Também. Que seria. Deixa eu ver se eu acho aqui ela. Professor, Pronto. Seria essa coisa, diz. além dessa aula de hoje, vai ter outra aula antes da prova? Vai ter aula próxima semana ainda também, Pronto, certo? tá bom, valeu. E na semana que vem, as aulas que eu vou colocar gravadas, elas vão ser. Não vai ter assunto novo, não, tá? Vai ser tudo exercício de coisas que a gente já viu nas outras semanas, só para gente revisar, certo? Mas no caso, a aula da próxima semana vai ser apenas Vai ser revisão de revisão. todos os assuntos ou de um assunto específico? Vai ser revisão geral mesmo, Tá tá? bom, valeu, professor. Pronto, a gente vai fazer agora esse aqui, que é uma questão que não estava na lista, tá? É uma questão que eu ia botar na próxima lista, mas aí já vou resolver logo agora ela. Então, a figura aí que aparece na tela representa o mapa de uma cidade no qual há 7 avenidas na direção norte-sul, sai de baixo para cima, e 6 na direção leste-oeste, então da esquerda para a direita. A letra A. Quantos são o- os trajetos de comprimento mínimo ligando o ponto A ao ponto B? Então vamos ver como é que seria um trajeto de comprimento mínimo desse. Uma opção seria fazer assim, ó, seria ir por aqui, depois por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e depois ficar vindo tudo para a direita, certo? Então, quantas vezes para cima a gente andou aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, 5. e para a direita, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, para chegar de A até B por esse caminho, a gente teve que andar 5 vezes para cima e 6 vezes para a direita, certo? Vamos imaginar que a gente fizesse isso agora por outro caminho, que eu viesse assim, um, dois, aí subisse um, aí andasse para a direita, andasse para cima 2 vezes, andasse para a direita 2 vezes, andasse para cima, para a direita e para cima. Aqui, como é que a gente fez agora? Para a direita, a gente andou quantas vezes?
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, igual a antes, e para cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, igual a antes. Por que que esses são caminhos de comprimento mínimo? Porque eu não voltei nenhuma vez. Se eu tivesse feito assim, por exemplo, é, deixa eu colar a figura aqui de novo para a gente escrever de novo nela, tá? Então, aqui do lado de cá, só olha para a figura mesmo, ignora o texto. Então, se na figura da direita a gente tivesse feito assim, por exemplo, direita, cima, cima, direita para baixo, direita para cima, para cima, para cima, para cima, direita, direita, direita. Esse não é um caminho de comprimento mínimo. Por quê? Porque eu fui aqui para cima e depois andei para baixo. Então, eu estou desfazendo o caminho, né? Eu estou andando e voltando. Então, coisas assim não podem ser porque não são de comprimento mínimo. Alguma coisa que seja desse jeito aqui da direita, a gente precisou fazer quantos passos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 e 13. Sendo que esses dois da figura da esquerda aqui já foram caminhos com comprimento 11, tá? Então, para que seja um caminho de comprimento mínimo, eu não posso em nenhum momento andar para baixo e nem para a esquerda. Só posso andar ou para cima ou para a direita. Até aqui todo mundo está de acordo? Maravilha. Ok. Então, na figura da esquerda, a gente está vendo que para fazer um caminho de comprimento mínimo, a gente tem que fazer o quê? Andar para cima quantas vezes? Não importa a ordem que eu ande, mas o total de vezes que eu andar para cima precisa ser quantas vezes? 5 vezes, né? 5 vezes. Se eu quero ir de A para B, eu tenho que obrigatoriamente subir 5 ruas. Eu tenho que e andar para cima 5 vezes, obrigatoriamente. Em que momentos que eu vou fazer isso, eu não sei, mas em algum momento eu tenho que subir 5 vezes. E da mesma forma, eu tenho que obrigatoriamente andar para a direita, certo? Também quantas vezes? Exatamente, certo? 6 vezes. Então, na letra A aqui, ó, eu tenho que cada caminho de comprimento mínimo, corresponde a uma, a uma permutação. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. A uma, a uma permutação de, de 5 vezes para cima e de 6 vezes para a direita. Então, qual é a resposta? Permutação de 11 elementos, então 11 fatorial, dos quais tem 5 repetidos de um tipo e 6 repetidos de outro tipo. A resposta é essa aqui. De acordo? Alguma pergunta? Oi, Paulo, pode falar. Professor, mas no caso, se eu seguisse saindo do ponto A até o final e subisse direto, sempre em linha reta, não seria mais perto não o caminho, no caso? O ponto A até o final, então você tem que andar pelas ruas, tá? Não pode ir Ah, na diagonal, não. tá certo. Beleza. Tá Obrigado. certo? Realmente, se eu fosse assim, seria mais rápido, certo? É claro, mas como as ruas são essas coisas verticais e horizontais, se eu sair passando assim, eu vou acabar passando por dentro de casa, por dentro de prédio, por dentro de, sei lá, loja. Aí não dá certo, não. Eu tenho que sair andando pelas ruas mesmo.
tá bom? Então, essa é a resposta da letra A. Não vai ficar uma coisa tão esdrúxulamente grande aqui, porque as coisas são relativamente próximas. Então, vai dar 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 fatorial. Aí o 6 fatorial cancela aqui. Aí, pronto, o que é mais que dá para a gente fazer? 4 vezes 2 dá 8. Esse 3 aqui cancela com 9, fica 3. E o 5 cancela com 10, fica 2. Então, deu 11 vezes 2, 22, vezes 3 vezes 7, que é 21. 22 vezes 21. Aí não ficou um número tão gigante dessa vez, né? 22 vezes 21 dá 22, 44, 2, 6, 4. Pronto, 462. Tem 462 formas de ir de A até B ao longo das ruas dessa cidade por caminhos de comprimento mínimo. Beleza até aqui? Pronto, perfeito. E na B? Na letra B. Na letra B, agora eu tenho que passar por C, certo? Eu tenho que passar por C. Então, eu vou eu vou apagar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Não consigo. Agora eu consigo. Pronto. Deixa eu apagar tudo isso aqui para eu colocar a figura de novo e a gente desenhar nela. Pronto. Então, eu tenho que passar agora por C no meio do caminho, tá? Obrigatoriamente tenho que passar por C. Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio da letra A, só que agora, ao invés de eu ir direto de A até B, como eu fiz antes, eu vou ter que vir de A até C primeiro e depois de C até B. Então, para a gente chegar de A até C, tem que fazer o quê? Tem que andar para cima uma vez, duas vezes, três, quatro vezes, e andar para a direita uma, duas, três e quatro, certo? Qualquer outro caminho que eu fizer vai ter isso também. Vai ter que andar quatro vezes para cima e quatro vezes para a direita. Isso aqui é para ir de A até C. Depois que eu chegar em C, para ir de C até B, eu tenho que fazer o quê? Andar para cima uma vez e andar para a direita duas vezes. Então, de B até C, eu ando uma vez para cima e duas vezes para a direita. Certo? Então, como é que vai ficar o resultado? São duas etapas, né? Primeiro, para eu ir de A até C. De quantas formas que eu posso fazer isso por caminhos de comprimento mínimo? Eu tenho 8 elementos no total, dos quais 4 são de um tipo repetido e 4 são de outro tipo repetido. Então, aqui vai dar 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Para ir de B até C. Então, aqui eu tenho 3 elementos no total, certo? Dos quais um é de um tipo e dois são de outro tipo repetido. Então, o total de formas de ir de B até, desculpa, de C a B, no caso, de C a B, no caso, de C até B, o total de formas é 3 fatorial dividido pelo número de termos repetidos. Então, dividido por 2 fatorial, que dá 3, certo? Aqui. E aqui dá quanto? Aqui dá 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Aí cancela esse. 4 vezes 2 dá 8. Aqui esse 3 com 6 cancela. Ficou assim, então, né? 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 7, 70. Então, são etapas sucessivas. Primeiro eu escolho qual é o caminho que vai de A até C. Depois eu escolho qual é o caminho que vai de C até B. O caminho que eu escolher para a primeira parte, de A até C, não influencia qual caminho que eu vou escolher de C até B. Então, eu posso simplesmente multiplicar as respostas das duas etapas. Vai ser o total de caminhos de A até C, na letra B, certo? 7 vezes. É, desculpa, 7. Seria 7 vezes nada, né? Seria 70 mesmo, não tem nada a ver
com 7 ali. 70 é de A até C, vezes o total de caminhos que vão de C até B, que é 3. Então, a resposta é 210. Tá? Então, na letra A, são 462 caminhos, menos da metade deles passa por C. 210 deles passam por C. Beleza? Alguma pergunta? Deixa eu ver mais um aqui para a gente fazer. Vamos fazer. é, Fazer uma dessas aqui, ó, desse último assunto dos vídeos que eu coloquei, daquelas chamadas combinações completas. É, mesmo que não tenha outra aula hoje eu não vou conseguir continuar a, a mais não, tá? A gente vai ter que parar de umas 7h15 hoje, mais ou menos, infelizmente. Vai ficar só mais ou menos 1 hora de aula mesmo, certo? Deixa eu só ver qual é o outro exercício aqui que a gente vai fazer. Ô, professor, sobre a questão da lâmpada que o professor fez, Sim. se porventura a gente quisesse, só para complicar mais um pouco, tá? Mas se a questão falasse que eu teria que iluminar a sala com lâmpadas de formas alternadas. Se eu ligasse a primeira, eu não poderia ligar a segunda ou vice-versa. Como que Uhum. fica a questão como essa? Pronto, pronto, vamos pensar então. Então vamos voltar aqui para a questão das lâmpadas. Só que as lâmpadas precisam ficar alternadas. Então, vamos começar de novo, supondo que o M tem algum valor pequeno, por exemplo. Tá? Digamos que eu coloque aqui, para ficar mais fácil, vamos pensar que o M é, é par, tá? Porque se o M for ímpar, vai ter um detalhezinho aí, daqui a pouco eu comento. Então, se o M for, for par, digamos 6. Primeira coisa que eu tenho que observar é que o número máximo de lâmpadas que eu posso ligar seria a metade, né? Eu não tenho como ligar mais do que a metade das lâmpadas, senão, obrigatoriamente, vai ter duas vizinhas acesas. Então, o máximo que eu posso ligar aí vai ser a metade, certo? Beleza até aqui? Então, Ok. vou dividir no seguinte: se apenas uma lâmpada estiver acesa, se eu ligar é, duas, certo? Deixa eu modificar aqui a pergunta, sendo que não posso ligar lâmpadas vizinhas. Sendo que eu não posso ligar, só que não posso ligar lâmpadas adjacentes. Pronto. Então, se eu ligar apenas uma, tem quantas opções? Se eu ligar apenas uma, não tem nenhuma restrição aí, né? Porque não vai ter como ligar alguma lâmpada adjacente a ela. Então, eu vou ter 6 opções. Se eu ligar duas,
tá? Se eu ligar duas. Bem, eu não quero ter lâmpadas adjacentes, né? Eu não quero ter lâmpadas adjacentes. É mais fácil a gente calcular se as lâmpadas forem adjacentes ou se elas não forem adjacentes. Se elas forem adjacentes, a gente já viu como fazer na aula de hoje, naquela questão dos casais na fila do cinema, certo? Naquela questão dos casais na fila do cinema, a gente já viu como resolver esse caso se as lâmpadas forem adjacentes. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular o total de formas de ligar duas lâmpadas e vou retirar o total de casos em que eu liguei duas adjacentes, tá certo? Porque é mais fácil calcular diretamente o número de casos que eu não quero, que é que duas fiquem adjacentes. Então, vamos ver. Qual que é o total de formas de eu ligar duas? Total de modos de ligar duas. Então, eu tenho que escolher dos lugares todos que eu tenho possíveis, né, que são 6, os dois lugares que eu vou ligar. A ordem dos lugares que eu escolher, ela importa alguma coisa? Não, importa não. Não importa. Então, o total de formas de ligar duas é combinação de 6, 2 a 2, certo? Combinação de 6, 2 a 2. E qual que é o total de casos em que eu ligo duas e elas ficam lado a lado? Aí eu faço aquele argumento lá, ó. Eu amarro as duas, penso que é um bloco de duas lâmpadas ligadas, e agora eu tenho que escolher o quê? Eu tenho um bloco de duas lâmpadas e 5 lugares vazios. Desculpa, 4 lugares vazios, quer dizer, tá? Então eu tenho que permutar, é, eu tenho que permutar essas coisas. 5 objetos, dos quais 4 são lugares vazios repetidos. Então, ligar duas adjacentes, seria 5 fatorial sobre 4 fatorial. Daria 5 lugares, né? E, de fato, é isso, porque eu podia ligar é, essas duas, essas duas, essas duas, essas duas ou essas duas. Então, teria 5 opções. Todo mundo está de acordo com isso? Então, pronto. Qual que é o total de formas aí que eu tenho de ligar duas sem que elas sejam adjacentes? Combinação de 6, 2 a 2, menos 5. Quanto que é a combinação de 6, 2 a 2? 2 vezes 1 aqui embaixo, 6 vezes 5 em cima, daria 30 sobre 2, 15, né? Menos 5, então 15 menos 5 dá 10 opções. De ligar duas eu já sei como é que faz. E de eu ligar três, que é o máximo no caso, né? Que é o máximo de maneiras, no caso, que a gente teria. Então, para ligar 3, só tem uma opção aqui. Só tem duas opções, no caso. Só tem duas. Se essa aqui for ligada, então eu tenho que ligar essa e essa, e não tem mais o que fazer. Se essa aqui não for ligada, tá? Então, essa aqui tem que ser ligada, beleza? Essa aqui não vai ser ligada, essa aqui vai ser ligada, essa aqui não vai ser e essa aqui vai ser. Então, só tem duas opções, tá? Porque só tem duas maneiras de a gente intercalar as três. Tá certo? Então, pronto. Aqui o total seria 18 opções. Ligando uma, ligando duas ou ligando três.
E se ao invés de 6, certo, fosse 5, por exemplo? Se ao invés de 6 fosse 5. 5 não, 7, certo? Para não ficar, é, 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 não ficar tão simples assim. Então, e se fosse 7, por exemplo? Então, de novo, eu podia ligar uma, podia ligar duas, podia ligar três, podia ligar quatro. Ainda dá certo de a gente ligar quatro. Ligar quatro podia ser essa e essa. Mas só tem essa possibilidade também. Beleza? O resto funciona quase do mesmo jeito. Então vamos ver. Se eu fosse ligar, é, é, aqui seria ligando quatro. Só tem uma opção. Ligando é três apenas. Então o que é que a gente teria? Se eu ligar essa, certo? Aí eu não ligo essa. E aí agora eu preciso ver. Eu vou ligar essa. Se eu ligar essa, eu não ligo essa. Se eu ligar essa, posso ligar essa e aí acabou já, né? Que eu já liguei todas, certo? Aí, na realidade, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu tenho que botar o seguinte. Eu vou entrar no outro assunto que a gente viu, que é o assunto de permutações completas, certo? Vê, eu não quero que tenha lâmpadas juntas. Então, eu vou imaginar que, é, que eu tenho o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu explico isso aqui. É, deixa eu pensar rapidinho aqui, tá? Com três, vocês já estão vendo aí que já dá um pouquinho mais de trabalho. O que é que eu não quero que aconteça? Que eu tenha ou, ou duas lado a lado e a outra separada, ou que eu tenha as três juntas, certo? Então, para a gente pegar as duas lado a lado e uma separada, eu iria tratar essas duas como sendo um, um único bloco, essa aqui sozinha como sendo outro bloco e mais quatro lugares vazios. Se eu quisesse considerar quantas são com as três juntas, eu ia ter um bloco com três e mais quatro lugares vazios. E fazer daquele jeito com as permutações que nem a gente fez no outro exemplo. O problema é, se eu tiver um número bem maior, se eu tiver m igual a, sei lá, a 20, por exemplo, o que é que eu não quero que aconteça? Ficar tendo bloquinhos de dois lado a lado, eu não quero que aconteça, mas poderia ter um bloquinho de dois e as outras separadas, podia ter dois bloquinhos de dois e as outras separadas. Então, termina que esse raciocínio dá para fazer para casos que tenham poucas lâmpadas, tá? Mas para números muito grandes de lâmpadas, ele fica meio complicado. Aí aqui eu não estou conseguindo pensar em algum raciocínio que funcione para todos o, os casos, não, mas espero que essa resposta aí tenha sido minimamente satisfatória para a tua pergunta, Tarcísio. Para casos pequenos de lâmpada, dá para fazer desse jeito. Sim, professor, foi bastante satisfatório. Eu só quis Beleza? complicar, mas, porque eu fiquei imaginando também como que seria, mas não Uhum. consegui sair nada. Espremi aqui e tudo, não saiu nada. Mas muito obrigado, tá, professor? De nada. Aí, pessoal, vamos fazer só mais um exemplo, então, para a gente finalizar depois. Vamos pegar esse problema aqui. Esse,
Fiz dois problemas aqui, na verdade. Também lá do livro do Morgado, tá? Então, primeiro, quantas são as soluções inteiras positivas de x mais y mais z igual a 10? Inteiras positivas. E segundo, quantas são as soluções inteiras positivas de x mais y mais z menor que 10? Tá bom? Então, vamos lá. Começar com a x mais y mais z igual a 10. Alguém aqui ainda não assistiu os vídeos que eu botei sobre combinações completas? Eu vou dar uma explicadinha rápida aqui, mas é bom dar uma olhadinha lá, tá? Que lá está explicado com mais calma do que eu vou conseguir explicar aqui. Pronto. Vão dar uma olhadinha depois. A ideia é a seguinte: eu tenho x, y e z. Então, pensa que eu tenho 10 objetos, 10 bolinhas, para colocar dentro de 3 caixas. Deixa eu apagar aqui para desenhar de novo. Uma caixa é a do x, uma caixa é a do y, uma caixa é a do z, e eu tenho, digamos, 10 bolinhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para colocar dentro dessas caixas aí. Então, pronto, imagina que a gente colocou é, 3 aqui, 3 aqui e 4 aqui. Isso é uma solução dessa equação. Seria x igual a 3, y igual a 3, z igual a 4. São inteiros, certo? Positivos, tá? Cuja soma dá 10. Outra forma de distribuir essas bolinhas dentro dessas caixas. Digamos que eu coloquei 2 aqui, 1 aqui e o resto aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é outra solução. Eu tenho x igual a 2, y igual a 1, z igual a 7. Outra solução. 5 aqui, 3, 4, 5, 5 aqui e nenhuma na outra. Essa é uma solução? É e não é. Ela é se fosse em inteiros não negativos, seria, tá certo? Mas em inteiros positivos não é, porque aí não poderia aqui não ficar nada. Então, o número de soluções corresponde o número de formas que eu posso colocar as bolinhas, as 10 bolinhas dentro dessas 3 caixas. Agora, as caixas mesmo não importam muito, não. Importa só o quê? Importa só, aqui, por exemplo, essa minha configuração aqui de baixo, ela seria o seguinte: círculo, 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 barra, círculo, 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 barra, círculo, 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 círculo. Essa configuração que eu escrevi agora aqui é a mesma coisa que isso. A barra indica o quê? Que acabou uma caixa, a caixa do X, por exemplo, e começou a caixa do Y. Quando eu coloco a outra barra, quer dizer que acabou a caixa do Y e começou começou a caixa do Z. Certo? A solução de cima dessa seria o quê? Seria círculo, círculo, barra, círculo, barra, círculo, 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 3, 6, 7. Certo? Seria outra solução. Já essa aqui de cima seria o quê? Círculo, 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 barra, círculo, 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 barra. E acabou. Ficaram 5 no X, 5 no Y e nenhuma no Z. Então, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Que as soluções dessa equação em inteiros não negativos, então, incluindo o zero também para uma das variáveis, ou mais de uma,
essas soluções correspondem ao número de formas que eu tenho de ordenar 10 círculos e 2 barras. Todo mundo entendeu? Soluções em inteiros não negativos, ou seja, podendo que alguma variável seja zero, correspondem aí ao número de formas que eu posso permutar 10 círculos idênticos e 2 barras. 2 barras por quê? Porque tem 3 variáveis, teriam 3 caixas, então eu precisaria de 2 separações só, né? Separar do x com a do y, separar do y com a do z. O número de barras que eu uso, para ficar mais fácil de interpretar como é que fica, o número de barras é igual ao número de sinal de mais que eu tenho, tá? E o número de círculos que eu tenho é o número que eu tenho do lado de cá da minha equação. É sempre assim. O número de círculos é o número que eu tenho do outro lado da equação, e o número de barras é o número de sinais de mais. Ok, então dessa forma eu consigo saber o número de soluções em inteiros não negativos dessa equação, mas eu quero inteiros positivos. Então eu tenho que fazer uma mudança de variável aqui, tá? Para que esse problema que eu tenho agora, bem, o problema que eu tenho, ele pode ser modelado por círculos e barras se forem soluções em inteiros não negativos. Então, eu sei como fazer com inteiros não negativos. Então, eu vou tentar transformar esse problema de soluções inteiras e inteiras positivas em um problema de soluções inteiras e não negativas, da seguinte forma. Vê, o x, ele é maior ou igual a 1, né? Porque ele é inteiro e não negativo. Então, x menos 1 é maior ou igual a zero. Concordam? Se o x ele é positivo, x menos 1 é não negativo. Porque na pior das hipóteses, se o x fosse 1, x menos 1 vai ser zero. Então não tem como ser negativo ainda. Tá? Então eu vou mudar a minha variável para, ao invés de considerar o x, vou considerar como a variável como sendo a igual a x menos 1. Da mesma forma, b vai ser y menos 1, que também é maior ou igual a zero, porque y é maior ou igual a 1. E como z é maior ou igual a 1, vou considerar c como sendo z menos 1, que também é maior ou igual a zero. Então, essas aqui são não negativas, ao passo que essas aqui são positivas. Então, se x mais y mais z dá 10, a mais b mais c dá quanto? Bem, o x, ele é a mais 1, o y, ele é b mais 1, e o z, ele é c mais 1. Ou seja, a gente vai ficar com x, que é a mais 1, mais y, que é b mais 1, mais z, que é c mais 1, dando 10. Então, aqui eu tenho 1 mais 1 mais 1, joguei para o outro lado, ficou a mais b mais c igual a 7. Tá, professor, por que danado que o senhor fez isso? Porque eu quero usar esse raciocínio de círculos e barras para resolver esse exercício. Só que eu só posso fazer isso se a equação eu tiver interessado em soluções inteiras não negativas da minha equação. Como antes eram soluções inteiras positivas, eu tive que mudar a variável para fazer com que a minha equação se transformasse em uma cujas variáveis são inteiras não negativas, que é o caso dessa de baixo aí. Eu tenho agora que a equação de cima, original, ela é equivalente a essa de baixo. A mais b mais c igual a 7, onde a, b e c agora são inteiros não negativos. Então, agora eu posso usar aquele raciocínio de antes lá. Ó. Qual é o número de círculos que eu vou considerar nessa equação de baixo? Pelo que eu comentei antes. Lembrando, quando eu falei lá em cima, o número de círculos era igual ao número que estava do outro lado do igual. Então, aqui agora seriam 7 círculos. E qual é o número de barras que eu vou considerar? 2. 2, que é o número de sinais de igual que eu tenho.
Então, aqui o número de soluções é permutar 7 círculos e 2 barras. Isso aqui não é 70 não, tá? 7 círculos. Então, são 7 círculos iguais e 2 barras iguais. Ou seja, vai dar total de 9 objetos, dos quais 7 são repetidos de um tipo e 2 de outro. Então, vai dar 9 fatorial sobre 7 fatorial vezes 2 fatorial. 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial, 2 fatorial, que é 2. 7 fatorial com 7 fatorial cortou. 2 com 8 fica 4. 4 vezes 9, 36. Então, 36 é o número de soluções inteiras não negativas dessa equação aqui. Cada solução dessa corresponde a uma solução da outra. Só é fazer o quê? A gente olha para o A que deu aqui embaixo, adiciona 1, vai dar uma solução da outra. Pega o B, adiciona 1, vai dar o Y e uma solução da outra. Pega o C, adiciona 1, vai dar o Z, que é a solução da outra. Então, a resposta da letra A seria 36. Recapitulando. Equação que é soma de variáveis que tem que dar algum inteiro e as soluções têm que ser inteiros não negativos, direto, argumento de círculos e barras. Se forem inteiros positivos, então eu faço essa mudança de variáveis para fazer com que a equação vire uma equação em que as incógnitas são não negativas. E aí eu uso círculos e barras. Tá? Vamos para a questão de baixo, a última para a gente finalizar a aula. Na de baixo, ao invés de pegar x mais y mais z igual a 10, eu quero x mais y mais z menor que 10. Então, tem duas opções aqui. Ou você faz a mesma coisa que a gente fez para x mais y mais z igual a 1, x mais y mais z igual a 2, igual a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9, e depois soma todos os resultados. É uma forma de fazer? É. Vai dar certo? Vai. Tem uma forma mais rápida? Tem. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Vê só. Então, deixa eu botar aqui embaixo para a letra B, né, que é para essa questão 4. Deixa eu escrever isso aqui direitinho. Então, para a questão 4, eu tenho que fazer x mais y mais z menor que 10. Então, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e assim por diante. Então, se isso aqui for 1, para dar 10, ainda falta 9, né? Para dar 10, falta 9. Então, teria mais uma outra letra aqui que eu vou acrescentar para fazer com que a minha inequação vire uma equação. Quem que é esse D que eu acrescentei? É o que falta no x mais y mais z para dar 10. Então, como eu quero que dê menor que 10, x mais y mais z podia ser, por exemplo, 1. Se x mais y mais z for 1, o D seria o quê? 9, né? Esse D que eu botei aí é o que falta no x mais y mais z para dar 10. Então, se no menor que 10 ali fosse 8, por acaso, x mais y mais z seria 8, para 10 falta 2. Aí o D seria 2. X mais y mais z igual a 9, o D seria 1. Beleza? Entenderam a jogada que eu fiz? Foi para fazer com que a inequação virasse uma outra equação, porque a equação a gente já viu como é que lida aqui, tá? Inequação fica mais fácil, fica mais difícil no caso, se eu fosse considerar um caso de cada vez. Imagina que fosse x mais y mais z igual a 20. Eu ia ter que fazer igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Daria muito trabalho. Então, assim, eu faço com que ela vire uma equação e eu consigo tratar ela de uma vez só. Tá certo? Agora, o D que aparece aí, eu posso dizer que ele é um número positivo ou que ele é simplesmente, se não negativo. Eu posso afirmar
o que sobre ele? X mais Y mais Z no máximo é 9, né? Então o D no mínimo é 1. Então o D é positivo, está na mesma situação que estava antes. Todas as incógnitas são positivas. Então eu tenho que fazer a mudança de variáveis, porque círculos e traços só funciona para essas equações em que as variáveis são não negativas, que elas podem ser zero, certo? Também. Então eu vou mudar a variável. Vou fazer o quê? Vou substituir, ó, da mesma forma que eu fiz aqui. O x vai virar a mais 1, o y vai virar b mais 1, o z vai virar, certo, c mais 1, e o d vai virar d' mais 1, igual a 10. Por que que eu fiz isso? É a mesma coisa que eu fiz aqui, tá certo? Estou subtraindo um do x, um do y, um do z e um do d, porque aí eles viram números não negativos, viram inteiros não negativos, que é o tipo de inteiro que eu sei resolver aqui. Tá certo? Então, essa minha última equação aí vai ficar o quê? A mais B mais C mais o meu D' igual a 10 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4. Então deu 6. Ok, então agora todas as incógnitas que aparecem aqui são maiores ou iguais a zero, são inteiros não negativos. Então, pela argumentação de antes, para resolver eu tenho que fazer o quê? Permutar quantos círculos e quantos traços? Círculos são quantos? Círculos são 6. 6 e traços são 3. 3, tá certo? O número de círculos é o número que está do outro lado do igual e o número de traços é o número de sinais de mais. Beleza, né? Então eu tenho 6 círculos e 3 traços. Então eu tenho um total de 9 objetos, dos quais 6 são de um tipo iguais e 3 são de outro tipo também iguais. Então vai dar 9, 8, 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial cortou com 6 fatorial, 3 com 9, 2 com 8. Então ficou 12 vezes 7. 12 vezes 7 dá 70 mais 14, 84. Tá? 84. Resposta da questão 4, 84. Se você tivesse feito a conta aí desse jeito, só que fazendo uma equação de cada vez, né? Igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7, igual a 8, igual a 9, e somasse tudo no final, também daria isso. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Então, vocês depois deem uma olhada no vídeo que eu botei sobre isso, tá? Eu vou botar outro vídeo ainda que eu tenho gravado sobre isso já, para auxiliar mais vocês, tá bom? E aí, semana que vem, a gente faz outra aula síncrona de revisão geral dos assuntos para a prova da gente, que vai ficar pro domingo, né? Domingo, dia 20 e 3, não é isso? 9h30 às 12. Eu vou finalizar a gravação aqui e depois a gente conversa mais um pouquinho.